pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? É, Tá rolando um silêncio ensurdecedor da mídia, de amigos, aliados, romances em relação aos movimentos aí de agressividade às mulheres, né, e até morte de mulheres, violência a mulheres. E não tá sendo muito difícil não notar como vocês estão quietinhos, estão caladinhos, e eu queria muito ouvi-los falar sobre isso e entender um pouco mais, porque por vezes eu penso que vocês não se pronunciam, não dão espaço para pautas de violência contra a mulher e do fim disso, né, de medidas para o fim disso, porque vocês pensam assim, eu sou um homem contraditório, eu já fui machista, eu ainda sou machista, e então eu não posso defender essa pauta abertamente porque eu vou ser cobrado, vai vir alguém e vai falar, fulano é um esquerdomacho, ele não é da pauta de verdade, ele não tá na luta de verdade. Só que assim, gente, isso já acontece. Isso já acontece. Tipo, a gente tem consciência de que, sabe, vai ser sempre um pouco difícil para os homens de levantar bandeiras das mulheres porque eles não querem se comprometer, porque eles têm passados ou presentes ou amigos duvidosos. Só que assim, isso vai impedir completamente de que vocês aderiram ao movimento feminista, porque assim, é muito bom que a gente seja feminista, mas vocês estão ligados que se vocês não forem feministas, não tem muito como ir pra frente, né? Tipo assim. E então, assim, existe um medo muito grande de se comprometer com as feministas. E eu tenho medo das feministas. Eu tenho um texto, inclusive, sobre o fato das feministas falarem de castidade, não transar mais com homem, como isso extrapola, assim, tudo. Então, assim, eu entendo que as feministas são difíceis. Eu entendo que as feministas sejam ameaçadoras. Mas tem muitos homens que também as amam, que amam a nós, mulheres feministas complicadas, bissexuais, enfim. Então, assim, vocês estão precisando entrar nessa pauta. Só que, para entrar com essa pauta, é preciso começar a se posicionar um pouco mais na machosfera, né? Nessa coisa de repente, conversar com seu amigo, né? Porque isso é uma coisa muito importante, que às vezes com muita luta, em alguns poucos casos, os caras que fazem merda conseguem ser cancelados de lineups de festas, de lineups de faculdade, de lineups de palestra, de lineups de tudo, né? Em alguns casos eles conseguem ser cancelados, mas daí também pode ser só essa coisa de cancelamento, exclui o outro e de fato não existe um diálogo, né? De bom amigo, o que que você fez? Por que que você compartilhou isso? Nossa, mas eu vi que você tá falando do peso da fulana. Então, assim, é um medo muito grande de perder esse privilégio. E, assim, me deixa muito chateada e eu insisto no ponto de que, eu vou no ato porque a minha namorada vai me levar. Eu vou no ato porque a minha irmã, né, foi abusada enquanto estava muito bêbada. Eu vou no ato porque a minha mãe... Tipo assim, cara, sério? Sabe? Tipo, ainda num lugar de que tem que ser algo da tua posse, que tem que ser algo seu, pra isso ser uma luta tua, uma implicância sua, sabe? Então isso é muito tosco, assim, como a gente tem que falar ativamente do fim do racismo, a gente tem que falar ativamente do fim da violência contra a mulher, e isso é falar o quê? Da porra do feminismo. Assim como só falar de racismo é falar sobre ser antirracista, né? Então a gente tem que ser antimachista. E o que é ser antimachista? É só ser antimachista? Como é que o antimachismo se dá? Qual que é o corpo? Qual que é a cauda dele? Pô, tem uma teoria aí que vem estudando historicamente isso, se posicionando, analisando isso em vários lugares. Nossa, feminismo. Então, assim, gente, dito isso, agora vamos pro babado, que foi que eu e o Stefano, a gente conversou muito hoje sobre um texto do Lacan que a gente, semana passada, saiu tipo, mano, que porra é essa? O que esse cara tá falando?
Só que aí eu fui ver por que eu saí toda porressa. Porque tem fases muito doídas e muito comprometedoras que, nesse momento dessa discussão de feminicídio de volta em alta e da violência contra a mulher, me racha, né? Me corta. Então, eu saí meio recalcandinho semana passada. Depois eu fiquei ali confrontando o PDF, as minhas marcações, e falei... sabe? Basicamente, tudo começou em A Questão Histérica 2, Seminário 3, livro As Psicoses. Assim como no filme, a Ninfomaníaca 2 é melhor que Ninfomaníaca 1, eu achei que no livro A Questão Histérica 2 é melhor do que a 1, tá? Pelo menos é nisso que me impactou. Mas isso tudo, a questão histérica, tá numa parte do livro em que ele fala assim, ó, do significante e do significado. Tá, começa uma nova subparte e aí a gente já vai pra questão histérica. Daí a gente fica, por que pensar a questão histérica se a gente tá falando de psicose? Né? Tipo assim, porque assim, pra quem não é da área, a questão histérica e a questão obsessiva são neuróticas e a questão psicótica é uma outra questão, uma outra estrutura, uma outra formação de pensamento, de compreensão de mente, né? Então a gente fica assim, o que tá acontecendo aí? Tá, voltando à frase onde tudo começou. Ele fala assim: e no entanto, a experiência mostra uma diferença surpreendente. Um dos sexos é forçado a tomar a imagem do outro sexo por base de sua identificação. Tá. Então, um dos sexos é forçado a tomar a imagem do outro sexo para se identificar. Se identifica, a base da sua identificação é o outro sexo, né? E qual seria, né? Quem que tá se submetendo a quem? Já na hora, Simone de Beauvoir, né? Não sei se assim pronuncia, mas sou brasileira, tudo bem. O outro sexo, não se nasce mulher, se torna mulher e tal. Então eu já vi, Aí ele termina assim, falando um pouco mais sobre, cara, que se as coisas sejam assim, não pode ser considerado simplesmente uma pura extravagância da natureza. O fato não pode ser interpretado só nessa perspectiva animalesca, né? E, de novo, puxa a sardinha pro simbólico, né? Para esse reino das palavras, justamente, do significante, do significado, do simbólico, não tipo comportamental, mas assim, simbólico, elaboração, lei, linguagem, regra, religião, simbólico. Simbolização das coisas. Mas enfim, isso também pode estar no imaginário, mas assim, fiquem com isso. E aí, ele vai trazer essa sardinha pro simbólico e falar algo assim, ó. O sexo feminino, ele fala assim, ali onde não há material simbólico, há obstáculo, falha na realização da identificação essencial, a realização da sexualidade do sujeito. Essa falha provém do fato de que, num ponto, o simbólico está falto de material, pois lhe é preciso algum. O sexo feminino tem uma característica de ausência, de vazio, de buraco, que faz com que aconteça ser menos desejável que o sexo masculino no que ele tem de provocante e com que uma dissimetria essencial apareça. Tá, aí de novo a gente tá nesse lugar de o sexo feminino tem uma característica de ausência, de vazio. E como se isso, simbolizado, não na física, no material, mas em forma de em forma de, o que eu tava falando? Simbolização, isso justificasse, né, o fato de um sexo tomar sua identificação por base do outro. Vocês estão entendendo o que tá falando aqui? De que existiria uma ausência de conseguir simbolizar o sexo feminino, a vulva, a vagina. Né? Ele tá falando aqui de uma falta de material simbólico. Tá. O que eu penso? Eu penso que sim, existe uma falta de material talvez assim, disso daqui, de uma simbolização assim, de um homem teórico na ciência,
Só que não é exatamente por causa de uma questão de falha da realização, sabe? Não é exatamente por causa disso. Porque existem outras interpretações do sexo feminino e de ser fêmea e de procriação e de entendimento dos corpos anterior ao entendimento europeu, anterior ao entendimento ali capitalista, né? Dessa organização social. E quem fala disso muito bem, claro, é a Silvia Federici, em Caliban e a Bruxa, em que ela vai retratar, né, vai resgatar, na verdade, documentos históricos que falem dessa transição dessa mulher do campo, dessa mulher que poderia transitar um pouco mais para essa mulher da propriedade privada, em que daí esses direitos começam a ser cerceados. Então, os lugares que você pode ir, se você pode ou não ter dinheiro. Então, assim, nem sempre foi assim. Ah, Lana, mas você está falando de um tempo inacessível. Não, não é tão inacessível. Não tô falando lá do tempo das cavernas. Não, 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 não. Não tô falando disso. Mas essa concepção, essa coisa de Descartes e corpo separado de mente, ela não é assim tão antiga, tá? Essas coisas de bruxaria, a medicina, antes dela se tornar essa medicina assim, existia alguma coisa que estava ali no lugar. As pessoas tomavam um chazinho para tosse, tomavam um chazinho para vagina, tomavam um chazinho para bebê, tomavam um chazinho para tirar bebê, a gente não sabe. Mas existiam formas de tratar o corpo antes da Bayer e das farmacêuticas, certo? Quer dizer, então, assim como existiam medicinas, existiam também histórias, livros de história, assim como a Bíblia. Antes da Bíblia existiam outras concepções diferentes, certo? Então, essa ausência de material simbólico, primeiro que eu acho que é uma questão europeia, lacaniana e de todas as pessoas que ele se baseia, esse tipo de simbolismo e tal, porque foi tomado, porque a Bíblia deu outro sentido massificado. As guerras, a violência, a colonização deu um sentido único. Vários países de origem africana, de origem americana, tendo que se entrar nessa corrente europeia. Então, existe uma falta de simbolização desse pessoal, desses teóricos, desse continente, em relação a isso. Tá? Porque se ela é uma falta de simbolização, ele mesmo diz que não é da natureza, então é simbólico. E é um simbólico dessa mentalidade, desse pensamento colonial que imperou. Mas que a gente vê que na história nem sempre foi assim. Houve um processo em retirar as parteiras para colocar os médicos, em que falaram assim, agora você vai dar luz deitada. Agora vai ser desse jeito. Antes isso era um processo de mulheres, de doulas, da família. O bagulho rolava de uma outra maneira. E, consequentemente, com uma outra simbolização. Eu não ia no médico, pagava uma consulta para comprar um antibiótico e etc. Sei lá, existia uma outra forma, muitas vezes mágica, porque daí aonde a gente vai dar? Qual que é o ponto que aí sim, muito mais coerente e lógico, ele chega? Ele começa a falar da procriação. E aí ele fala assim, é a procriação em sua raiz essencial que um ser nasça de um outro. Isso daqui é muito menos simbolizável do que a questão do buraco, a questão do vazio. O próprio buraco negro. É buraco negro? É, o buraco negro, aquele danado. Isso é muito interessante aqui, o buraco negro. É muito interessante. Um buraco, tipo, também é um buraco. Um buraco também tem uma mitologia. Pode ser que ele seja um pouco mais misterioso, pode ser que ele seja um pouco mais inacessível do que um graveto que vai e vem, espirra e não espirra e tá. Pode. Carrega mesmo um quê de mistério. Mas o mistério sempre carregou muita simbolização. O problema é que a gente perdeu o mistério. A gente entendeu a coisa. Ah, a gravidez é assim, o gameta... Porra, isso não explica nada. Isso não explica nada de um bicho nascendo dentro da minha barriga inchando. Então, assim, isso tudo é um grande engodo para falar de como é alucinante, crazy, que uma criança nasce numa barriga de uma mulher
e sai da barriga da mulher. Tipo assim, isso é o mais louco. Isso aqui não dá pra simbolizar. Porque a gente fala. É igual a gravidade. A gravidade a gente deu uma forma de controlar. A fórmula da gravidade é G igual a 1/10, 10/1. Isso explica alguma coisa de por que a gente tá com o pé aqui? A mim, não. É uma forma de tentar se apropriar, de fazer algo sintético para algo da ordem do real, da ordem do... É assim. Desde quando, pra onde vai, não dá pra saber. O que dá pra fazer isso. Linhas e linhas e linhas de coisas. E realmente, nesse sentido, os homens fizeram mais. Eles estão na Bíblia, eles estão na lei, eles estão aqui. Então, claro que existe uma falta de simbolização. A gente não tava lá com caneta simbolizando. Muito tempo a gente nem teve caneta na mão, tipo assim, nem pôde publicar em nome próprio. Então, assim, isso é lógico que existe uma falta de simbolização e um excesso de outra simbolização. Um excesso já de algo muito histórico e muito antigo. Então, sim. Só que isso ainda não explica, eu acho que essa falta de simbolização especial e específica que é da procriação. A questão de saber o que liga dois seres no aparecimento da vida não se põe para o sujeito senão a partir de quando ele está no simbólico, realizado como homem ou como mulher. E aí o Lacan traz isso, de que essa questão ela vai ser realizada, né? Realizado como homem ou como mulher. De que a partir dessa identificação, sou mulher, então esse mistério vai estar resolvido. Porque agora eu sei a minha função, então cresce aqui na barriga e tal. E de que isso, né, finaria de alguma maneira essa grande questão, que continua guardando a sua coisa de muito maluco, de muito difícil de explicar, assim. E também subjugado, né? Toda essa propriedade, ao mesmo tempo que explorado, e tem que ser mãe, estão metendo filho e tem que ser mãe, e não vai tirar a criança da barriga, vai ser mãe sim. Ao mesmo tempo também é uma coisa que não tem tanto a sua glória, parece, não tem tanto esse seu reconhecimento, sabe? Fica nesse lugar meio sem reconhecimento, ninguém sabe direito o que falar de tão real que é a coisa. Eu acho que isso extrapola qualquer simbolização, a procriação e a gestação em si, né? Porque é o que a gente consegue ver com o olho, a imagem. E isso é muito diferente do que qualquer coisa. Então a imagem muda. E, sabe? É uma coisa difícil, assim, de processar. Então ele dá um encaminhamento para isso que eu acho mais consciente. E aí tudo isso para falar, tipo, das mulheres e nessa dificuldade de simbolização, nessa dificuldade de entenderem. E ele fala aqui uma coisa muito perspicaz, que é da diferença, né? Tornar-se uma mulher e interrogar-se sobre o que é uma mulher são duas coisas essencialmente diferentes. E são mesmo, né? Porque aqui na perspectiva dele, se eu pego e me considero mulher, então pronto, eu já sei como é que é a procriação, eu já sei o que fazer a partir disso. Mas se eu me interrogar sobre o que é uma mulher, que é o meu caso e de muitas outras antes de mim, a coisa não fica assim tão explicada. A coisa não fica assim, então é só tornar. Existe um ponderamento em cima disso, existe uma racionalização, uma afetação. Então ele fala até interrogar-se ao contrário de tornar-se. E isso é muito interessante. Quer dizer, ou eu só encarno, ou eu não encarno, ou eu olho melhor pra coisa, assim, né? E aí ele vai falar, claro, do caso Dora, de que quando a Dora vai se interrogar sobre o que é uma mulher, ela tenta simbolizar o órgão feminino como tal. E aí é por isso que ele traz isso do órgão como tal, trazendo de novo o caso Dora. Sua identificação com o homem, portador de pênis, é para ela, nessa ocasião, um meio de aproximar-se dessa definição que lhe escapa. O pênis serve literalmente de instrumento imaginário para aprender o que ela não consegue simbolizar. Então, de novo, uma coisa que eu já vi ele sustentando lá no Diretrizes para um Congresso sobre a Sexualidade Feminina é de que a mulher, através do homem, e aí a gente volta para a frase, né, de que um dos sexos é forçado a tomar a imagem do outro por base de sua identificação,
Então a gente volta pro ponto em que a mulher, digamos assim, usa, atravessa, se espelha nessa coisa do contrário, do dia e da noite, da luz e da sombra no homem, para saber o que é uma mulher. De como se... basicamente isso. E aí me faz pensar em como, por exemplo, ter uma característica do seu corpo que você não gosta é quase uma forma de entrar para a classe de mulheres. Porque ser mulher é tipo se moldar por esse olhar do outro e que tem esse padrão e essa coisa que o outro acha, então, e isso faz com que o meu corpo não seja bom o suficiente até. É tanto molde, né? E agora essa performance da Bianca das mulheres encaixadas, né, nos móveis, assim. Então é tanto molde, é uma personalidade tão sem simbolização e tão dominada pela simbolização protuberante, proeminente, de novo, na religião, na literatura, no filme, na escola, no trabalho, que eu, por mais paradoxal que seja, eu ainda busco nisso, nesse contraste, nessa contradição com o outro, ver então o que eu sou, né? Numa falta de referência. E aí é que é lindo as mulheres se enchendo e se absorvendo de literatura feminista. Para darem corpo, para darem entendimento, para não só tornar-se, né? Mas interrogar-se, né? Opa, o que é isso que eu tô acontecendo? Opa, por que parece que eu preciso odiar alguma coisa no meu corpo para pertencer ao grupo de mulheres? Porque como assim eu tô linda e perfeita pro olho do outro? Tipo assim, deve ter alguma coisa que eu possa melhorar. Enfim, esse é um exemplo muito pessoal, pode não ter nada a ver com um monte de gente, mas eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. E é isso, gente, bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas existe algo aí de inassimilável que é da própria existência, da morte e da vida, da procriação e do final. Muito mais, sabe, inassimilável do que esse fato de um vazio que foi forjado a muita arma, muito golpe de Tarcísio. Então foi essa falta de simbolização, ela tá sendo assim, ó, esfaqueada hoje em dia, com cada um que não quebra a machosfera, cada um que não faz pacto com a outridade, com qualquer um que rechaça o Júlio Lancelotti. Essas pessoas, elas estão dando simbolização para o que foi recalcado, oprimido, que são o sistema reprodutor feminino ser respeitado, não num lugar de propriedade de quem é o filho e de quem vai ser a propriedade e o herdeiro, mas de um lugar de gente, o que essa mulher precisa, né? E ok, a nossa sociedade tem alguns avanços, assento para grávida, prioritário, mas o que isso traz a nível de simbolização? Será que não é só um tornar-se, em vez de um interrogar-se, né? E, enfim, são muitos movimentos recalcadores da nossa sexualidade, por exemplo, com a nossa menstruação, que é uma coisa difícil, não pode ser mostrada, mas tem que agir normalmente, mas daí também, metade TPM. Então, assim, são muitas coisas de silêncio, muitas coisas em que falta simbolização mesmo. E é por isso que, cara, quem é nosso aliado, seja nosso aliado mesmo. Compre a nossa briga, se comprometa um pouco mais com as coisas, dê toques pros seus amigos. Não quer terminar a sua amizade? Não tem problema. Mas que tal botar um limite? Que tal considerar se colocar dessa maneira a aumentar a simbolização das mulheres, do sexo feminino e dos mistérios da vida, da procriação, em vez de ficar forçando essa coisa de que, sabe, isso não tá acontecendo, de que isso não é com vocês, de que, poxa, 50% do país tá aí nessa falta de simbolização, vamos colocar assim, sabe? Nesse movimento de ser morto, assim, por ex-companheiros, gente, por maridos, sabe? Isso não é qualquer coisa. De novo, aí, procriação, amor, ódio. Tipo assim, isso é muito sério, isso é muito
é muito impactante e não dá pra ser mais fácil falar da Palestina do que dos feminicídios do nosso país, da violência contra as mulheres, principalmente frente a uma onda de conservadorismo, onde a gente tem mulheres que se chamam lá Lady Red Pill. Não tem muito, assim, a não ser endossar esse discurso e se colocar do lado vencedor, né, do lado desses homens autoritários e querer fazer parte disso, ter um lugarzinho no ônibus, eu não consigo conceber porque alguém boicotaria, assim, a própria classe, o próprio gênero. De novo, as feministas são difíceis, mas sem as feministas ia ser complicado. Vocês não precisam estar 100% de acordo, vocês podem ter as suas críticas ao movimento, mas o silêncio e a falta de simbolização de vocês, porque a gente está dando nosso sangue. A gente está aqui fazendo vídeo, fazendo crítica, falando com as nossas amigas, indo em ato, nos fortificando, nos fortalecendo entre nós, entre as nossas amigas. E isso é muito rico. Isso é muito rico. Isso é uma coisa que vocês, um privilégio que vocês não conseguem desfrutar. Essas trocas intensas, vocês não estão ligados que é ter uma amiga mulher em que você realmente dá conselho e quebra o pau e faz o negócio acontecer e vocês saem fodásticas e elas estavam chorando por causa de pica e já não estão mais. Tipo assim, a gente tá muito no corre para superar essa falta de simbolização, para conseguir nosso lugar ao sol e se identificar a partir de nós mesmas. Tô pensando nos meus conteúdos para as minhas seguidoras. Essa é a minha forma de começar uma simbolização. E assim, quem quiser, some com a gente. Porque vocês já estão sendo chamados de esquerdo macho de qualquer jeito. Se vocês estão com a gente, né? Então, tipo, não sou legal, eu escuto mulheres, eu leio mulheres. Então, assim, vocês já estão correndo esse risco. Então, por que não performar uma parada ética, uma parada que é certo pelo certo, né? Que quem para um pouquinho para estudar a história, o direito, Constituição, vê que a gente precisa de uma reparação histórica, tá bom? Então é isso, por essa vocês não esperavam. Lacan e feminismo. Tchau, gente. Bom final de ano.